A graça e a paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus, adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida, que o Senhor esteja guardando não somente você, mas a sua casa, seu povo, seu ir e vir, para a glória do Senhor. No Senhor estamos seguros. Que maravilha que é essa diferença que o Senhor faz em nossas vidas, que a presença dEle faz em nossas vidas. Essa segurança, como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que glória, que bom a gente poder fechar os olhos e saber que estamos descansando, estamos sendo cuidados pelo Senhor. Isso é o que há de mais maravilhoso para nós. Esta paz, esta segurança que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome dele por isso. Amém, queridos? Vamos então orar para darmos início a este culto. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui mais uma vez em Tua santa presença, nos lançando, Senhor, em completa dependência ao Senhor, dependência do Teu Espírito, dependência da Tua vontade, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, não somente minha vida, que vou estar aqui, Senhor, na Tua presença para ser usado pelo Senhor. Esse é todo o meu desejo, ser um instrumento em Tuas mãos para abençoar a vida dos irmãos, abençoar a vida de cada um destes, ó Deus, que tem sede de Te conhecer, de conhecer a Tua vontade, de conhecer a Tua palavra. Eu quero ser este instrumento, mas eu rogo a bênção do Senhor também sobre os nossos ouvidos, para que a palavra realmente encontre em nossas vidas a acolhida, que ela seja guardada em nosso coração, não apenas em nossa mente. E mais do que isso, Senhor, como o Senhor disse, que aquele que ouve as Tuas palavras e não as pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Nós queremos construir sobre a rocha, queremos construir uma vida, Senhor, que seja permanente, eterna. Por isso, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito a sermos libertos das algemas, de todos os enganos, de todas as mentiras que nós acreditamos, como diz a Tua palavra, das nossas iniquidades. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a sermos transformados pelo Teu poder. É o Senhor quem nos transforma. Então faça isso, Senhor, e abençoe este momento que nós vamos ter aqui na Tua palavra e que o Teu Espírito nos conduza. Em nome de Jesus eu Te peço isso, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com cântico. Amém. As palmas. Igual a Ti não há outro, é impossível. Onde está quem eu possa confrontar? É invencível. Cante, Ele abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, eu me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou
Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, tão novo, tão novo. Ó Rei da Glória. Onde está quem eu possa de ti separar? E não há nada, não há não, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com Ele pra sempre eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, que é? Eu serei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele. A igreja! Deus é mais forte que a morte, Ele vive. Você pode fazer mais alto, hein? Eu quero. Se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, e nele. Oh, glória a Deus. Somente nele, para Ele, tudo é dele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Que bom. Aleluia. Bom é louvar o Senhor, não é verdade? Exaltar o seu santo nome, cantar as suas maravilhas, declarar a sua bondade, o seu amor, toda a sua fidelidade. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, não é? Glória a Deus por isso. Vamos à sua palavra. Então, o Senhor hoje tem uma palavra para nós, uma palavra importante, que começa aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo 15, nos versos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. É uma passagem aqui entre Samuel e Saul, quando Saul, Deus havia mandado ele, através de Samuel,
guerrear contra os amalequitas, e o Saul, e Deus havia dito expressamente que era para que tudo que pertencesse a Amaleque fosse destruído, não se aproveitasse nada, não trouxesse nada daquilo para o arraial de Israel. Mas o Saul, ele fez algo diferente e ele trouxe o melhor do gado, aproveitou o melhor do gado, e até mesmo o rei dos amalequitas, ele não destruiu ali na guerra, ele trouxe o rei assim para obter um resgate, alguma coisa. E quando Samuel chega ali, que Deus havia dito, vai lá porque Saul desobedeceu a minha palavra, e Samuel chega e Saul argumenta com Samuel, dizendo que o povo que havia poupado o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. E aí é o texto que nós vamos ler em 22 e 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ó Pai, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que coisa forte, né? Que palavra forte é essa, quando o Senhor, então, através de Samuel, fala conosco isso. Samuel era alguém que conhecia o Senhor. E ele diz aqui sobre o prazer, qual é o prazer que o Senhor tem. Que o Senhor, ele não tem prazer em sacrifícios oriundos da desobediência. Olha que coisa. Aqui não está dizendo que Deus não tem prazer em sacrifícios. Não está dizendo isso. Porque o texto fala para nós aqui que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer, ele é mais alto do que o sacrificar. Quer dizer que o obedecer, ele vem à frente do sacrificar. O sacrificar é importante, mas o obedecer é mais importante. Quer dizer que nós não podemos abrir mão da obediência por causa do sacrifício. E é isso que um monte de gente faz. Um monte de gente faz isso, um monte de gente, sabe, é muito mais fácil para as pessoas, é muito mais fácil. Isso aí é a história da humanidade, das religiões. Nós temos aí, né, diversos exemplos aí de sacrifícios que as pessoas fazem tentando agradar a Deus. É o sacrifício, né, esse sacrifício que procede da vontade do homem e não da vontade de Deus. É um sacrifício que procede da arrogância do homem, de achar que Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer, ele tem que se agradar daquele sacrifício que eu estou disposto a fazer. Uau! Deus, ele tem de se agradar do sacrifício que eu estou disposto a fazer. Eu escolhi isso. É assim, as pessoas falam assim: não, eu vou fazer um voto, eu vou fazer, né, uma campanha, eu vou fazer uma penitência, eu vou deixar de comer alguma coisa, eu vou deixar de fazer isso ou aquilo, e a minha expectativa é que com isso eu possa mover o coração de Deus em meu favor. Que esse meu sacrifício, que esse sacrifício que eu estou
disposto a fazer que Deus se agrade dele. E olha, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Deus não tem que se agradar do seu sacrifício. Deus não tem obrigação de se agradar do seu sacrifício. Sabe qual sacrifício Deus se agrada? Daquele que Ele te pede. Daquele que procede da sua vontade. Este é o sacrifício que agrada a Deus. O que procede da sua vontade. Ou seja, o sacrifício em plena obediência à vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos viver uma vida sacrificial. Está escrito, o apóstolo Paulo fala isso para nós lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. No primeiro é que ele fala sobre como é o nosso culto a Deus. Olha que coisa tremenda, o nosso culto, o culto que nós devemos prestar ao Senhor. Olha que lindo isso, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aqui está dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e o quê? Agradável a Deus. Um sacrifício que agrade ao Senhor. Mas como nós vamos fazer? Como nós vamos realizar esse sacrifício? Como que vamos cultuar ao Senhor com um sacrifício agradável a Ele? É o verso 2 que responde para nós. Olha o que ele fala aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o nosso caminho, o caminho do conhecimento, este aperfeiçoamento que ele fala aqui, né? Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, pela compreensão de qual seja a boa, perfeita e o que? Agradável vontade de Deus. É quando a vontade de Deus, nós entendemos qual é a vontade de Deus. E quando nós nos alegramos na vontade de Deus e entendemos que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. É esse cabo de guerra que nós fazemos continuamente com o Senhor, querendo impor a nossa vontade, esta luta entre o nosso querer e o querer de Deus, que está escrito lá em Gálatas 5, quando Paulo fala que o Espírito, a carne, milita contra o Espírito. Está aqui, Gálatas 5, 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O seu querer, ele está nesse meio aí, meu irmão, né? Por isso que também Paulo fala aos Romanos que o pendor da carne dá para a morte, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. É a nossa vontade sendo disputada, a inclinação, o nosso querer sendo disputado por Deus e pela carne. Há uma guerra em nós por esse domínio da nossa vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Porque Deus é maravilhoso. Deus, ele é amoroso. Aleluia.
Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E como Paulo fala aos Romanos capítulo 5, verso 8, que não há prova maior de amor do que essa. Ele diz, nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. Isso é prova de amor, é prova do caráter de Deus, das boas intenções de Deus, como Paulo fala aqui, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que então nós temos que o quê? Nos submeter. Preste atenção, o que Samuel disse ali para Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, obedecer é muito melhor do que sacrificar, porque o sacrificar, esta tentativa de agradar a Deus, esta tentativa de tocar o coração de Deus, esta tentativa de obter o favor de Deus por nós, que procede das nossas intuições, que procede da nossa religiosidade e até mesmo, procede dessa disposição de sofrer por Deus. Eu quero sofrer, eu quero mostrar para Deus o quanto que eu estou disposto a qualquer coisa por Ele. Querido, Deus não quer isso de você. Ele não precisa disso, não. Ah, pastor, mas Deus exigiu ali de Abraão aquele sacrifício de Isaac. Ele pediu isso para Abraão, sim. Deus pediu isso para Abraão. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Aquele sacrifício era agradável a Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo ali era agradável a Deus. E se tornou agradável a Deus. E satisfez Deus de tal forma que Isaac nem precisou ser sacrificado. Deus já estava tão satisfeito com o quê? Com a obediência de Abraão, que ele disse para Abraão, não toques no rapaz. Abraão, pode parar. Parou, já deu, já estou aqui, já estou aqui cheio de satisfação. O Senhor já estava exultante no céu e a resposta de Deus à obediência de Abraão foram as bênçãos, a aliança que ele fez com ele, por causa do quê? Por causa da obediência de Abraão. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Você está entendendo? Por que Deus disse para Abraão, você nem precisa sacrificar o Isaac? Porque a obediência já foi suficiente, muito melhor do que qualquer sacrifício. A obediência, ela precede e tem que preceder o sacrifício. Qualquer sacrifício. Nós temos que estar dispostos. O Senhor Jesus disse isso para nós. Que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Sacrifício, né? Tome sua cruz. Sacrifício. Siga-me. Tudo. Isso tudo é sacrifício. Tudo sim. Mas que procede de uma submissão. De uma submissão ao senhorio do Senhor Jesus. E é a nossa obediência, preste atenção nisso, é a nossa obediência que revela o senhorio de Cristo em nossa vida. A nossa obediência revela o senhorio de Cristo em nossa vida. Em Lucas 6,46, Jesus disse assim, antes de falar sobre a edificação da casa sobre a rocha, ele começa dizendo assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Querido, você pode rezar aí, 1000 Pai Nossos, 1000 por dia, você pode fazer esse voto aí, vou rezar 1000 Pai Nossos por dia, e em cada Pai Nosso você vai estar dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
Mas isso tudo pode ser absolutamente inócuo, absolutamente nulo, sem nenhuma eficácia, uma perda de tempo. Porque venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso não é sinal do reino de Deus na sua vida. O sinal do reino de Deus na sua vida é a obediência à sua palavra. Presta atenção nisso. A obediência à sua palavra. Obediência à sua vontade. E aí o que acontece? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Um monte de gente, parece que é assim, né? Uma lógica inversa. Eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. É verdade. Sabe o que eu faço? Evito conhecer. Evito conhecer. Não vou ler Bíblia. Não. Eu vou viver a minha religiosidade a partir da minha intuição. Daquilo que eu entendo ser o que Deus quer de mim. Um monte de gente está vivendo isso. Um monte de gente está vivendo esta religião que é a religião própria, não é? A religião vai assim, eu sou católico, eu sou evangélico. Não, você é você. Porque o católico tem lá os seus preceitos, tem lá as suas doutrinas, tem lá os seus sacramentos, tem lá os seus, as suas práticas que definem aquela pessoa como um católico. Os evangélicos têm suas práticas também que definem ele como um evangélico. E as pessoas vão falando assim, não, isso eu não concordo, aquilo ali eu não concordo, isso daí, não, mas está na Bíblia. Não, mas eu não concordo, isso aí é interpretação sua, a Bíblia, então, não, meu Deus do céu. Aí a Bíblia, ela é assim, né? Muita gente fala isso, mas a Bíblia, ela é tão passível de diversas interpretações, e esse rótulo, essa frase, faz com que essa pessoa, então, abandone a Bíblia. Abandone a Bíblia porque, já que ela é tão assim, suscetível a tantas interpretações, eu não vou nem procurar conhecer o que a palavra de Deus diz, para que eu possa ter, a partir do Espírito Santo, uma revelação de qual é a vontade de Deus. Deus vai falar com você através da palavra dele, mas através da palavra dele. Através do que você quer que Deus fale com você? Você quer ser essa pessoa, Ligação direta com o Pai. E Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou a sua palavra como inspirada, a sua palavra inspirada, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como instrumento de exortação, instrumento de iluminação, instrumento de revelação da palavra de Deus. Louvado seja da vontade de Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E é pela palavra de Deus que nós vamos obedecer à vontade de Deus. É conhecendo a sua vontade manifesta na sua palavra é que nós vamos poder ser o quê? Obedientes. Como eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Então a fórmula é essa? Não vou conhecer porque talvez, Será? Talvez eu seja menos culpado. Porque já que eu não sabia, então eu não posso ser acusado, Aí meio que sai do doloso pro culposo, Eu posso até ter culpa, Não tinha intenção de errar. Fiz nas melhores das minhas intenções, faço meus sacrifícios, faço ali minhas orações, faço ali meus isso ou aquilo outro, sei lá o que, qual que é a sua conduta religiosa, mas se a sua conduta não proceder daquilo que Deus quer para a sua vida, meu querido, é o que o Samuel falou aqui para o Saul, Que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é obstinação? Eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo. Eu vou agarrar nisso daqui, é assim que eu vou me conduzir. Então isso daí é como idolatria. E é idolatria mesmo porque é a pessoa seguindo a ela mesma, Fazendo a vontade dela mesma. O sacrifício do Senhor Jesus, ele satisfez plenamente a vontade de Deus, porque ele procedeu completamente da vontade do Pai. Olha o que Jesus disse lá no Getsêmani. Ali no Getsêmani teve aquele momento, daquela luta do Senhor ali,
estando já, né, prestes, sabendo o que ia acontecer, a cruz estava ali, né, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, já estava ali na hora de acontecer, e ele faz essa oração em Lucas 22, 42. Olha o que ele diz: Pai, se queres. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Presta atenção. Se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Ah, Senhor. Maravilhas de Deus. Santo, santo Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Aleluia! Hebreus 5:8 diz assim: embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Seu sacrifício foi realizado em plena obediência à vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Obediência. Obediência. Entenda uma coisa. Essa questão de obediência está ligada à vontade. Eu sempre digo isso para as crianças. Né? Às vezes as mães me procuram: pastor, minha filha, meu filho, minha filhinha está tão desobediente, né? Essa questão de obediência. Veja só, a obediência começa, eu digo assim sempre, a obediência começa quando eu deixo de fazer a minha vontade e faço a vontade daquele que governa a minha vida. Aleluia. Isso é obediência. Sabe por quê? Eu não preciso de obediência para fazer a minha vontade. Eu vou lá e faço. Se a vontade de Deus coincidir com a minha vontade, se eu tô aí, é o que um monte de gente faz aí o tempo inteiro, viu? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Que tem um monte de gente que tá cheio de vontade de fazer alguma coisa, e aí ele ora a Deus para que a vontade de Deus também seja aquela. Isso aí não falta, sabe? Não falta. Eu me lembro uma vez que uma mocinha chegou na igreja e ela estava com vontade de namorar um rapaz. E aí ela chegou para mim na igreja e falou assim: pastor, eu conheci um moço e eu queria muito que o senhor orasse, né? Porque eu estou gostando dele e tudo. Eu perguntei: mas você já começou? Você já conhece? Já, né? Já começaram? Agora, não, pastor. Eu queria que o senhor orasse para que desse certo isso, porque eu estou muito afeiçoada dele. Eu falei assim: então tá, vamos orar, né, minha irmã? Aí minha oração foi assim, eu falei assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, tá aqui tua filhinha, Senhor, trazendo essa questão à tua presença, e eu me uno a ela, e Pai, tá aí esse moço que ela tá gostando. Senhor, se esse moço é o moço que o Senhor tem para a vida dela, oh Deus, inclina o coração dele em favor da tua filha. Faz, Senhor, que aconteça, que as coisas aconteçam para que esse relacionamento comece, dê certo. Se ele é o homem que o Senhor tem para a vida dela. Se o Senhor conhece ele, Pai, o Senhor sabe se vai dar certo para ela. Mas, Pai, se esse moço se esse moço for um tropeço, se esse moço não quer saber nada do Senhor, Pai, faz com que ele suma da vida dela. Faz com que esse moço nunca mais apareça, que esse negócio não dê certo de jeito nenhum. Oh Deus, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade em primeiro lugar. Acabei de orar, a menina estava com os olhos regalados e ela saiu numa insatisfação. Sabe quando a pessoa fala assim, amém, viu? Amém.
Ela ficou muito frustrada com a oração que eu fiz, porque ela não queria que eu orasse isso, não. Ela não queria que eu orasse isso, não. Como tem gente que chega na igreja, que está com um problema na justiça, está com um problema ali, está com um problema na vida dele. Aí eles querem oração, e aí eles querem que você ore em favor dele, mesmo que ele esteja errado. Completamente errado. Que Deus alivie a barra dele, não é? Então ele quer essa oração, porque se você, o cara está lá com o problema na justiça, você orar e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece essa situação, o Senhor sabe onde está a verdade, Deus, Tu és o reto juiz, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, Pai, mas em nome de Jesus, traz à luz o que estiver oculto e não deixe que a injustiça prevaleça nesta causa. Oração ruim essa para muita gente, que não querem isso. Eles não querem a vontade de Deus. Eles querem o Deus que se dobre à sua vontade. Eles querem isso, eles querem fazer um sacrifício, está disposto a tudo, está disposto a fazer o que for. É mais ou menos aquela história lá de Gênesis 4, né? Olha lá o que está escrito lá em Gênesis 4. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Eu vou terminando aqui com essa passagem. Gênesis 4. Oh, Jesus, olha só. Caim e Abel. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Preste atenção agora. Aconteceu que no fim de uns tempos, quanto tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, olha a ênfase que se dá. Abel, por sua vez, e no lugar do por sua vez, de modo diferente, preste atenção nisso, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o texto diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito e a tua oferta também? Olha só, se procederes bem. Não há como, queridos, dissociar, separar a oferta do ofertante. Não dá para separar o sacrifício do sacrificante. Não dá para separar. Nós não podemos pensar que poder fizer aí o que for, mas se a nossa conduta, se o que nós fazemos não procede da vontade de Deus para a nossa vida, se o que nós fazemos não é fruto da nossa obediência, como eu disse, a nossa obediência revela o senhorio de Cristo em nossa vida. É a nossa obediência. De nada adianta dizer, meu Senhor, se nós não fazemos a sua vontade. Meu Deus do céu, oh Pai. É tão sério isso, irmãos. É tão forte isso. É tão determinante isso. É tão fundamental. Esse é o princípio de todas as coisas.
se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Se nós confessarmos, e a nossa confissão se revela através da nossa sujeição. Essa é a confissão, não apenas de palavras, mas de fato. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por isso que somos chamados os filhos da obediência. É o que nós nos tornamos. Pedro diz isso. Vós que vos tornastes filhos da obediência. Abandonai, então, as paixões deste mundo. Filhos do quê? Da obediência. Foi para a obediência que fomos chamados. Esse é o ponto. E assim nós concluímos esta palavra. E oro a Deus que você possa refletir nisso. Oro ao Senhor que esta palavra possa nos conduzir à posição correta e entender que o que importa é conhecermos a vontade do Pai. De nada adianta fugir do conhecimento. Sabe por quê? A palavra de Deus está nas suas mãos. E você será cobrado disso. A quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra de Deus está nas suas mãos. É isso. Meu Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Agradeço, Senhor, por esse momento e rogo por cada um destes que estão nos ouvindo e irão assistir esta mensagem, que esta mensagem, então, possa produzir transformação. Que esta mensagem possa nos ajudar a nos posicionarmos corretamente. E prestarmos ao Senhor o culto que o Senhor é digno de receber. O culto que procede de uma vida sacrificial. Sacrifício esse que também procede do conhecimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor em minha vida e na vida de cada um. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, seja honrado, nós possamos ser instrumentos para a manifestação da tua vontade. Começar na minha vida, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na minha vida, como ela é feita no céu. E Pai, não nos deixes cair em tentação. Por favor, livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Se essa palavra te abençoou, o que você tem que fazer é mudar e se alinhar à vontade de Deus, procurar conhecê-la, se alinhar e manda essa palavra para outras pessoas. Que essa palavra possa, então, se ela foi bênção para você, que ela seja para outros, né? Então tá aí, nós temos o nosso culto presencial na igreja aos domingos, às 18 horas. Tem sido uma bênção. Eles têm sido transmitidos ao vivo. Né? Nós estamos aí cada dia mais melhorando a parte técnica lá da igreja. Mas está sendo transmitido ao vivo. Mas é tão bom a presença dos irmãos ali. Nós estamos bem seguros, está tudo tranquilinho. Amém? Então esteja lá, também está aí no vídeo a conta da igreja, onde você pode fazer ali a transferência das suas ofertas, dos seus dízimos. Se você não está indo ali na igreja, então faça desta forma, expressando toda a sua fidelidade e confiança no Senhor. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo
seja sobre a sua vida agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.